Queria que você abrisse sua Bíblia em Atos capítulo 4. A gente tem estudado já por alguns domingos uma das maiores necessidades que a gente tem como discípulo de Jesus, a maior necessidade que essa igreja, essa comunidade de fé que pertence a Cristo tem, e a gente tem sido desafiado aqui por Deus, por sua palavra, a refletirmos sobre isso. Enquanto você abre sua Bíblia aí em Atos capítulo 4, eu não sei se você esteve aqui no domingo passado à noite, mas nesse momento de gratidão, nesse momento onde os irmãos sobem aqui ao altar para agradecer por um aniversário, agradecer por uma comemoração, agradecer pela recuperação da sua saúde, e outros também sobem para fazer um pedido a Deus. E no domingo passado, a irmã Sara, o irmão Gil, o Gabriel Lázaro, subiram aqui e pediram à igreja que estivesse acompanhando o Gabriel na sua cirurgia. E Gabriel essa semana fez uma cirurgia muito delicada, uma cirurgia muito dolorosa e dolorida também, não é? Muito dolorida, pós-operatória, muito dolorido, e ele está se recuperando. Ele fez uma cirurgia na parte óssea da caixa torácica, estava comprimindo o seu coração, e antes que isso pudesse trazer alguma cardiopatia, alguma complicação cardíaca, os médicos decidiram fazer essa cirurgia. Então ele já está um bom tempo se preparando e orando, e essa semana chegou então o momento dele ser operado. A cirurgia durou quase 4 horas, foi muito bem sucedida. Ele teve que ir para a UTI nesse pós-operatório, está se recuperando bem. Hoje ele já pôde andar, está fazendo fisioterapia e está internado ainda, e possivelmente ele terá alta amanhã ou na terça-feira, mas ficará ainda alguns dias no Rio de Janeiro até ele estar mais fortalecido e liberado assim pelos médicos para poder voltar aqui para São Fidélis. Então a gente quer deixar a igreja ciente que ele está bem e que a gente deve continuar aí acompanhando o Gabriel e sua família nesse processo aí de recuperação dessa cirurgia tão delicada, irmãos, não é? Vamos então ler a palavra de Deus. Eu queria te convidar um pouquinho mais, um tempinho mais para você ficar de pé. Atos capítulo 4, e eu vou compartilhar também aqui nessa noite o que essa série de mensagens tem gerado na minha vida. Eu espero que também isso esteja acontecendo na sua vida, principalmente você que tem sido mais assíduo, que tem acompanhado com mais frequência os estudos que aqui são ministrados. Hoje de manhã foi uma bênção. Hoje de manhã eu fui muito tocado por Deus aqui nessa casa, fui muito tocado por Jesus. Eu saí daqui muito quebrantado, saí daqui muito feliz, porque eu tive uma experiência com Deus hoje aqui pregando, e eu não sei se isso aconteceu com os irmãos que aqui estiveram, não sei qual foi o resultado da pregação nessa manhã para quem aqui esteve, mas hoje de manhã eu compartilhei aqui que eu fui muito abençoado. Eu tive uma experiência muito boa com o Espírito Santo aqui nessa manhã de domingo. A palavra de Deus nos diz em Atos 4, acredito que você já sabe de cor e salteado esse texto, mas eu quero ler mais uma vez para você. Atos 4, verso 8, trata-se de dois irmãos do passado muito simples, dois irmãos que não tinham muita letra, muito conhecimento acadêmico, não pôde estudar em nenhuma universidade daqueles dias, não fez nenhum curso de graduação, mas eles tiveram o privilégio que poucos seres humanos tiveram na face da terra, de andar com Jesus. E andar com Jesus e passar precisamente 3 anos com Jesus a maior escola, a maior universidade. Então, em termos de cristianismo, em termos de conhecimento, em termos de contato, de intimidade, de conhecimento de Deus, eles foram catedráticos, tiveram pós-doutorado, né? Viu os milagres, as maravilhas, e aproveitaram muito bem, todos eles, com exceção de Judas, eles aproveitaram muito bem o tempo que eles tiveram com Jesus. E pensando nisso, eu queria dizer uma coisa muito importante que está vindo agora no meu coração.
está vindo agora no meu coração. Pedro e João e os demais apóstolos tiveram um tempo com Jesus, e aproveitaram muito bem esse tempo com Jesus. Tudo bem que eles andaram com Jesus fisicamente, eles viram de forma clara os milagres, os sinais, eles ouviram pessoalmente os sermões, mas tiveram tempo com Jesus. E nós aqui hoje, na nossa geração, nesse tempo, no século 21, a gente tem tido um tempo para estar com Jesus. A gente tem tido um tempo para estar com Jesus, ainda que a gente não consiga vê-lo e tocar no seu ombro, reclinar a cabeça no seu peito, como João fez, ainda que a gente não ouça audivelmente ele pregando, mas todos nós temos tido um tempo para estar com Jesus. E tem um detalhe: a palavra de Deus diz que nós somos mais felizes do que Pedro, João e os apóstolos. Pastor, como assim? Porque a Bíblia diz que mais bem-aventurado aqueles que não viram e creram, do que aqueles que andaram com ele. Nós não vimos Jesus fisicamente, nós não tivemos uma visão de Jesus como eles tiveram, mas nós cremos, a gente crê, e a Bíblia diz que nós somos muito, mas muito bem-aventurados por essa fé, por essa crença. É um Cristo invisível, mas real, que todos os dias tem estado conosco e prometeu que estaria conosco até a consumação dos séculos. Mas a grande pergunta, eu vou reiterar essa pergunta para você hoje, ir para casa pensando nisso. A gente tem recebido da parte de Deus um tempo para andar com Jesus, um tempo para conhecer Jesus, um tempo para ter intimidade com Jesus, um tempo para fazer nossos pedidos, um tempo para lançar nossas ansiedades, um tempo, enfim, para a gente desfrutar nessa terra da presença dele. E esse tempo é uma preliminar da eternidade. Esse tempo é uma preliminar. O que é uma preliminar? Aquilo que vem antes do principal, aquilo que vem antes do mais espetacular, aquilo que vem antes daquilo que a gente mais anseia, anela e espera. Anela e espera. E a gente não sabe quanto tempo ainda resta para a gente estar com Jesus aqui nessa terra. Mas eu tenho certeza que o tempo que nós expendermos, o tempo que nós investirmos com Jesus aqui, vai fazer uma grande diferença acolá. Eu creio nisso. E eu queria ler para você mais uma vez esse texto que me estimula a andar com Jesus, me estimula a aproveitar esse tempo que Deus tem me dado, de andar com Ele, conversar com Ele, e ter uma amizade em espírito, invisível, mas real, porque a gente pode todos os dias falar com Ele, e Ele fala conosco, Ele fala com o nosso espírito, amém? Ele fala com o nosso espírito. E o texto diz assim: então Pedro, cheio do Espírito Santo, disse-lhes: autoridades e líderes do povo, visto que hoje somos chamados para prestar contas de um ato de bondade. Não foi um ato terrorista, não foi um ato maligno, não foi um ato prejudicial, daninho à vida alheia, mas um ato de bondade, em favor de um aleijado, sendo interrogados acerca de como ele foi curado. Saibam os senhores e todo o povo de Israel, que por meio do nome de Jesus Cristo, o Nazareno, a quem os senhores crucificaram, mas a quem Deus ressuscitou dos mortos, este homem está aí curado diante dos senhores. Este Jesus é a pedra principal, é a pedra que vocês construtores rejeitaram, que se tornou a pedra angular, a pedra fundamental, a pedra principal. Não há salvação, entenda isso, não há salvação. Diga para os seus amigos, diga para os seus parentes, diga para aqueles que vocês se encontrarem, não há salvação, não há possibilidade de céu, de vida eterna, de paz, de uma eternidade feliz, não há possibilidade de um livramento do fogo eterno, não há salvação em nenhum outro nome, pois debaixo do céu não há nenhum outro nome dado aos homens pelo qual devamos ser salvos. Vendo a coragem de Pedro e João
e percebendo que eram homens comuns e sem instrução, ficaram admirados e reconheceram que eles haviam estado com Jesus. Amém? Você pode se assentar. Eu não sei o que você tem buscado nesses dias, mas eu sei que há muitas pessoas que têm sentido no coração uma necessidade de serem reconhecidas pelas outras. Há pessoas que têm uma sede disso. Há pessoas que até se sentem deprimidas, angustiadas, infelicitadas, se em algum momento elas não forem reconhecidas. E se você não sabe, tem muita gente sofrendo hoje por causa disso. Tem muita gente hoje incompleta por causa disso. Mas concomitantemente, a sua maior necessidade, eu gostaria de dizer que o maior reconhecimento que nós deveríamos buscar na sociedade que estamos inseridos, na cidade que vivemos, na família que a gente tem, o maior reconhecimento deveria ser esse: a nossa vida e a nossa postura com Jesus ser tão especial ao ponto de elas reconhecerem isso, ao ponto delas olharem para nós e ver uma diferença, olharem para nós e ver que tem algo sobrenatural. Alguém tem andado conosco, que nós temos andado com alguém que tem feito uma diferença na nossa vida. Esse é o maior reconhecimento que você deveria almejar. Posso ouvir um amém? Seria lindo demais, não é? As pessoas conversam comigo, conversam com você, e elas sentem uma diferença, uma conversa diferente, um semblante diferente, um negócio diferente. E elas vão entender, e elas vão perceber: esse cara é um pequeno Cristo, essa mulher é uma discípula de Jesus. E diante daquele tribunal, eles sendo interrogados, não porque tiveram uma atitude de um marginal, de um malfeitor, mas tiveram um ato de bondade, de misericórdia, que desencadeou num milagre, desencadeou numa cura, um resultado extraordinário. Eles foram interrogados, mas no final, diante da coragem, da ousadia, da intrepidez, do desembaraço em falar, em expor ali aquela situação, não negar Jesus, todos eles ficaram admirados. Eles reconheceram mesmo que eles haviam estado com Jesus. Assim sendo, eu não sei o que esse estudo, esse texto que a gente tem lido já há vários domingos, pode ser que na mente de uma pessoa, na visão de uma outra, pode ser que essa série de estudos esteja sendo assim, um pouco maçante, repetitiva. Eu não sei de certeza o que isso tem acarretado na sua vida, mas deixa eu dar um rápido testemunho, expor para você pelo menos 3 coisas que esse estudo sobre o Espírito Santo. Na parte da manhã, a gente tem falado sobre a igreja como templo do Espírito Santo, tem estudado aqui a igreja como templo do Espírito Santo, e agora à noite, a gente tem estudado sobre essa grande necessidade de não só termos o Espírito Santo, recebermos o Espírito Santo, sermos selados pelo Espírito Santo, sermos ungidos pelo Espírito Santo, sermos batizados pelo Espírito Santo, mas a necessidade de nós sermos cheios dele. O que isso tem acarretado na minha vida? Em primeiro lugar, isso tem trazido uma consciência profunda acerca da minha maior necessidade como cristão. Não é uma consciênciazinha, mas uma consciência profunda. Todos os dias eu tenho pensado nisso. Todos os dias eu tenho tentado ficar mais ligado. Onde eu vou, no trânsito principalmente, quando pego uma estrada, quando eu saio da igreja. Por incrível que pareça, no domingo passado eu saí da igreja e tive ali uma chance
de mostrar que eu não estou buscando e muito menos cheio de Espírito Santo. Aí eu, antenado, opa, acabei de pregar agora sobre isso. Olha a casca da banana aqui, não vou escorregar, domingo, antes de chegar em casa. E pode ser que hoje também você tenha também essa experiência. Mas eu tenho tido, irmãos, uma consciência profunda da minha maior necessidade. Olha que eu tenho tido esses últimos dias algumas necessidades. Alguns irmãos mais próximos eu tenho compartilhado algumas necessidades importantes, algumas coisas que eu tenho colocado diante de Deus e pedido a Deus para abrir portas, algumas situações que eu vejo que só Ele pode resolver. Mas eu olho para essas necessidades que são importantes e a consciência vem, não são as maiores. Embora sejam importantes, eu anelo em vê-las supridas o mais rápido possível, não são as mais importantes, porque a minha maior necessidade é ser cheio do Espírito Santo. Não é porque eu sou pastor, é porque eu sou seguidor de Jesus, como você também é um seguidor de Jesus. Posso ouvir um amém? Você não é um religioso, você é um seguidor de Jesus, você é um discípulo de Jesus. Pode ser que haja uma diferença aqui entre nós, a distância hoje que nós nos encontramos dele, mas nós estamos seguindo o Mestre, e quanto mais perto nós andarmos dele, quanto mais próximo nós estivermos dele, glória a Deus por isso, maiores benefícios serão acarretados na nossa vida. Quanto mais perto estivermos, quanto mais próximos dele nós estivermos andando, estivermos seguindo, quanto mais perto de Jesus, mais longe o diabo fica. É assim no mundo espiritual. Quanto mais perto de Jesus andando, o diabo está de olho, ele quer arrebentar, ele quer armar uma cilada, ele quer prejudicar, ele quer tirar uma seta. Mas a verdade é essa: quanto mais perto de Jesus um discípulo estiver, menor chance ele vai ter de abandonar a fé, de cair em tentação, das ciladas e armadilhas do diabo funcionarem contra a vida dele. Segundo lugar, deixa eu compartilhar rapidamente um testemunho que eu estou dando aqui dentro da pregação nessa noite. Essa série de mensagens não tem sido cansativa, essa série de mensagens não vejo como repetitivas, essa série de mensagens tem sido algo que tem me desafiado fortemente. Pastor, tem desafiado o quê? Tem me desafiado a buscar todos os dias o enchimento do Espírito Santo, e de maneiras diferentes. Por exemplo, essa semana eu percebi que eu estou lendo pouco. Essa semana eu percebi que eu estou com uma biblioteca que, se Deus me der 50 anos de vida, eu não consigo ler todos os livros que eu tenho e que eu colecionei, comprei e fiz biblioteca durante todos os meus 40 anos de vida cristã. E essa semana eu comecei a procurar uns livros, e Deus começou a inclinar meu coração para alguns livros, e eu peguei e comecei a ler esses livros. Essa série de mensagens tem me desafiado fortemente, não só estar mais conectado, não só tentar ler mais a Bíblia, não só diminuir um pouco mais o meu tempo no WhatsApp, o meu tempo na rede social. A gente hoje tem que responder as mensagens. Hoje é o meio mais rápido de nós nos comunicarmos com os irmãos, de sabermos como eles estão, de mandar uma mensagem, da gente estar ali se conectando através do WhatsApp, mas toma muito tempo. E ali a gente tem toda a informação. É impressionante, né? A gente tem todos os minutos, todos os aplicativos que a gente usa, tudo que a gente usa. Tem quantos minutos você gastou no Instagram, tem quantos minutos você gastou no aplicativo tal, tem quantos minutos você gastou ali. E quando você para fazer uma análise, você fica assim assustado, porque é um disparate. O tempo investido no celular para o tempo investido de joelhos, o tempo investido com a Bíblia de papel, com a palavra de Deus. Então quer dizer que esses domingos têm sido domingos desafiadores. Eu tenho sido fortemente desafiado a buscar
todos os dias, a pedir todos os dias, a suplicar todos os dias, para que eu possa ser uma pessoa cheia do Espírito. Mas eu não tenho me esquecido da igreja como um todo. Eu não posso colocar o nome de cada um, é impossível, mas eu tenho pedido a Deus que isso que está sendo gerado na minha vida possa ser gerado na sua vida, porque se isso acontecer, nós vamos voar mais alto, amém? Nós vamos ter maiores conquistas, nós vamos ser uma igreja mais relevante, a gente vai diminuir o inferno, vamos despovoar as trevas, se nós conseguirmos sentir isso, esse desafio de Deus para a nossa vida. E por último, o que esse estudo ou essas mensagens tem também gerado na minha vida? Terceiro e último, tem me impulsionado a olhar para a zona de conforto, não é? Zona de conforto, conhece bem essa área, hein? Conhece? Conhece? Não é para conhecer, né, gente? Mas, não é? Conhece bem uma tentação chamada zona de conforto? Essa série de mensagens tem me impulsionado a olhar para a zona de conforto como uma área extremamente perigosa e que dificulta qualquer cristão, a começar por um pastor, por um líder, a experimentar mais de Deus na sua vida. E aqui nessa noite eu não vou perguntar para você, mas se eu perguntasse e pedisse para levantar a mão, eu creio que poucas pessoas deixariam de levantar a mão. Quantos aqui querem mais de Deus na sua vida? Quantos aqui querem? Já tem gente levantando a mão, então vamos levantar a mão? Quem aqui quer mais de Deus na sua vida? Pode levantar bem alto, irmão. Quem aqui quer mais de Deus na vida dos seus filhos? Quem aqui quer mais de Deus nos seus negócios? Quem aqui quer mais de Deus no seu casamento? Todos nós queremos mais de Deus, mas entenda uma coisa: uma das maiores barreiras para nós alcançarmos mais de Deus em tudo na nossa vida é a zona de conforto. É aquela preguiça que dá quando a gente chega do trabalho para a gente ir para a célula. Essa semana o irmão falou: pastor, eu estou cansada, chego em casa do trabalho, nem banho às vezes eu tomo, porque se eu tomar banho e for comer, eu não consigo mais ir para a célula. E como é bom, como é importante eu estar na célula. Eu também sou assim, irmão. Eu já tenho uma célula na minha casa, porque é impossível eu na minha casa faltar célula. Estratégia, né? Olha só, não falto. Então eu sou anfitrião também por isso, porque eu sendo anfitrião, tendo que abrir a porta da minha casa, eu não vou dormir mais cedo na quarta-feira, eu não vou deixar o futebol roubar meu privilégio de estar com os meus irmãos, eu não vou deixar nada atrapalhar, estou lá. Então veja bem, o que acontece? Se você quer mais de Deus em tudo na sua vida, você precisa sair da zona de conforto. Deixa para dormir depois, deixa para tomar um banho quando chegar da célula. Você não vai estar tão mal cheiroso assim para ir para a célula. E se você achar que você está muito mal cheiroso, trabalhou o dia todo, correu, suou muito, chega em casa, toma um banho e come um sanduíche rapidinho e fica o dia da célula sem jantar. Depois tem um lanche lá. Na minha célula essa semana, vou falar baixinho, teve uma canjiquinha com carne de porco desossado ali. Nossa, passou um furacão, pastor. Passou um furacão. Tem um irmão que toda a célula quer levar para a esposa, não sobrou para a esposa. Cadê ela? Não está aqui hoje, né? Toda semana, né, Robinho? Se ela tivesse que eu ia falar, mas não está aqui, né? Hoje ela não está aqui, né? Que esposa privilegiada, irmãos. Eu nunca vi um marido numa célula que não deixa de levar de jeito nenhum uma parte do lanche para a esposa. Eu tenho que me virar lá com um pote. Isso aqui é para fulana, né? Tem gente que já sabe aí, né? Ela senta sempre aqui, ó, no segundo banco aqui, ó. Só vou dar uma dica aqui, domingo que vem você olha e você vai ver aqui, né? É uma bênção, mas caminhando aqui para a gente orar no final da pregação, nós vamos orar aqui por esse assunto, para o Espírito Santo, o próprio Espírito Santo gerar isso no nosso coração, fome e sede, necessidade de nós sermos mais íntimos, buscar mais sermos cheios dele. E também nessa noite eu quero fazer uma oração para quem aqui na galeria não entregou sua vida ainda para Jesus. Primeiro convite que eu vou fazer hoje aqui, rápido, já vai se preparando, vou convidar você para vir à frente, se você nessa noite não entregou sua vida para Jesus. Por quê? Porque se você não entregar sua vida para Jesus, você não vai poder receber o Espírito Santo. E se você não receber o Espírito Santo, você vai passar pela terra e nunca vai ser cheio do Espírito Santo.
E quando é que a gente recebe o Espírito Santo? Quando a gente crê na morte substitutiva de Jesus, quando a gente crê que Ele tomou sobre si os nossos pecados naquele madeiro, quando a gente crê que Ele se fez maldição por nós naquela cruz, quando a gente acredita que Deus enviou o seu Filho ao mundo para consumar uma eterna e maravilhosa salvação, para que a morte, no dia que nos atingisse, ela não desse o veredito final sobre a nossa existência, porque Deus nos ama, nos criou a sua imagem e semelhança, e nos criou para nós vivermos eternamente, e não para nós morrermos por conta do pecado, porque o salário do pecado é a morte, mas o dom gratuito de Deus é a vida eterna em Cristo Jesus. Então nessa noite, você precisa tomar uma decisão por conta disso. Você pode ser o camarada mais benquisto, você pode ser a mulher mais querida, você pode ser a pessoa que mais alegra o seu ambiente, você pode ser uma pessoa boníssima, você pode ser até não tão bom assim, mas Deus te ama mesmo assim, e Deus quer salvar você, Deus quer habitar no seu coração, e Deus só salva o ser humano, e Deus só habita no coração de um homem, quando ele reconhece o seu pecado, entrega a sua vida para Cristo, e decide agora viver uma vida submissa à palavra de Deus, porque Deus amou o mundo, vamos falar juntos? Porque Deus amou o mundo de tal maneira, que deu o seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele crê, não pereça, mas tenha vida eterna. Todo aquele que invocar o nome do Senhor será salvo. Se alguém agora está em Cristo, nova criatura é, as coisas velhas já passaram, eis que tudo se fez novo. E uma das coisas novas que Deus realiza e efetua na vida de quem se arrepende, é o batismo com o Espírito Santo. E agora, quando você recebe o Espírito Santo, você tem a oportunidade de crescer gradativamente, ser cheio dele. Pastor, o que eu preciso então para ter essa experiência maravilhosa? O que é essencial para uma vida cheia do Espírito Santo? Essa é a pergunta que a gente está aqui, estudando, pensando, refletindo, e encontrando resposta. Não é uma resposta só, mas a gente tem diversas respostas à luz da Bíblia para essa pergunta. O que é essencial para eu ter uma vida cheia do Espírito Santo? Ser pastor? Misericórdia. O título não torna ninguém cheio de Deus. Um título, um ofício, uma posição eclesiástica não torna ninguém cheio de Deus. O que é que pode me fazer uma pessoa cheia de Deus, cheia do Espírito Santo? Em primeiro lugar, só quero te lembrar, o arrependimento, a confissão e o abandono de qualquer pecado, assim que eu tome consciência dele. Consciência dele. A Bíblia está recheada de exemplos de pessoas que, quando tomaram a consciência do seu pecado, tomaram a consciência da tolice que cometeu, tomaram a consciência da ofensa que aquela atitude acarretou, gerou no coração de Deus, aquilo que falou, pensou ou fez, o que aquilo teve como peso de agressão ao Espírito Santo, aquelas pessoas se arrependeram, confessaram os seus pecados, se arrependeram poderosamente e abandonaram. Provérbios capítulo 28 diz assim: quem esconde os seus pecados não prospera. Quem esconde, oculta os seus pecados não prospera, mas quem os confessa, olha o poder da confissão, olha o poder de pôr para fora, olha o poder de falar. Aqueles que os confessam e os abandonam, encontra misericórdia. Como é feliz o homem constante no temor do Senhor, mas quem endurece o coração cairá na desgraça. Quem endurece o coração cairá na desgraça, cairá no mal. Eu não posso ser cheio de Deus ocultando, não confessando e não abandonando o que entristece o Espírito de Deus.
o que entristece o coração de Deus, o que leva Jesus novamente ao opróbrio da cruz, a vergonha da cruz. Estudamos sobre isso. Segundo lugar, o que é essencial para nós termos uma vida cheia do Espírito Santo? Segundo lugar, submissão ao controle e à direção do Senhor em todas as áreas e em todos os momentos da nossa vida. Se eu quero ser cheio de Deus, eu vou permitir que Ele me guie. Se eu quero ser cheio do Espírito Santo, eu vou desejar ardentemente que Ele guie a minha vida, que Ele dirija a minha vida, que Ele me impeça de fazer um mau negócio, que Ele me impeça e venha embarrear os meus passos naquela direção, para me relacionar com alguém que não vai trazer benefício e cujo propósito não se encaixa com os propósitos de Deus para a minha vida. Quando eu deixo o Espírito Santo governar, quando eu me submeto ao governo de Deus, irmão, isso é maravilha. O final, como eu disse aqui hoje, vai ser um final feliz. Vai ser um final feliz. E Paulo, quando escreve a sua carta aos Romanos, ele levanta um clamor num determinado momento, ele faz uma oração, que é um clamor, é algo mais profundo, é um grito maior, mais forte, mais alto. Ele diz: portanto, irmãos, rogo-lhes, pelas misericórdias de Deus, que se ofereçam em sacrifício vivo, santo e agradável a Deus, que é o vosso culto racional, é o culto inteligente de vocês. Não se amoldem, não se conformem ao padrão deste mundo, mas transformem-se pela renovação da sua mente, para que sejam capazes de experimentar e comprovar a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Então, quando eu deixo o Espírito Santo governar minha vida, eu dou liberdade para Ele, eu deixo Ele guiar, porque Ele não violenta, Ele não arromba, Ele não oprime, Ele não força você a nada. Mas quando a gente permite isso, e Ele que conhece a nossa vida por inteiro, sonda e conhece o nosso coração, Ele sabe se a gente quer ou não, se a gente deseja isso ou não. Eu posso esconder isso de você, eu posso fingir, eu quero sim, mas no fundo eu não quero não. Você pode fingir, a gente pode fingir, não é legal fingir, não é espiritual fingir, mas diante de Deus, diante do Espírito Santo, todas as coisas estão nuas e patentes diante dos olhos daquele que haveremos de prestar contas. Terceiro lugar, nós falamos, eu quero só te lembrar, uma outra questão fundamental para eu ser cheio do Espírito Santo, ser cheio de Deus, é eu permitir que a palavra de Deus impregne a minha vida, é a impregnação com a palavra de Deus. Irmão, tem muita gente na cidade impregnada de ódio. Tem gente, quando você para conversar e começa a falar um pouco da vida, e vai estendendo, daqui a pouco entra no campo, que alguém fez isso, que lá no passado alguém fez isso, falou isso, começa figuradamente, ódio escorrer pelo canto da boca. A gente vive numa cidade onde há muitas pessoas boas, a gente vive numa cidade muito aprazível, com todos os problemas que todas as cidades têm, a nossa ainda está muito boa para viver, está muito boa para viver. Os irmãos lá no Rio de Janeiro, eles saem do culto, e eles precisam 100 vezes mais da proteção dos anjos, para chegar em casa em paz e segurança, do que nós aqui, amém ou não? A gente não tem isso. Os irmãos lá no Rio de Janeiro, para ir para um culto, às vezes eles pegam um engarrafamento no trânsito, eles estressam, eles gastam 2 horas para chegar na igreja, para percorrer alguns quilômetros. Aqui a gente vem a pé se a gente quiser, vem de bicicleta. Aqui a gente não tem motivo, a gente não tem engarrafamento, a gente não tem um motivo para chegar atrasado no culto, não tem trânsito, não tem problema, não tem estresse. Lá não, os irmãos estão lotando a igreja, irmão. As igrejas estão cheias. Será porque eles estão com mais necessidade? Os problemas são maiores? A dependência de Deus tem sido algo assim, mais notório, notável, visível? Eles estão buscando, o que eles estão enchendo? Tem gente impregnada de ódio, irmão, tem gente que está impregnada de ciúme. Outro dia, o camarada falou assim: pastor, eu estou vivendo opresso.
Que é isso, irmão? Pastor, de uns tempos para cá, eu não posso olhar para o lado, que minha mulher acha que eu estou olhando para os outros. O ciúme é uma desgraça, irmão. O ciúme é uma praga. Imagina só você, o marido mais fiel. Ou imagina só, minha irmã, você é a mulher mais fiel, mais amorosa. E você não pode nem sair. De uns tempos para cá, seu marido tem um ciúme terrível. Irmão, tem gente na cidade que está impregnada de ciúme. Talvez você não entenda isso. Talvez você não entenda isso. Porque você não vive isso. E se você não vive isso, dá glória a Deus. Se você pode andar, conversar, abraçar. Imagina se minha mulher fosse ciumenta. Que doideira, irmão. Eu gosto de abraçar os irmãos, eu abraço as irmãs. E vê como é que eu abraço as irmãs? Eu abraço assim, ó, todas as irmãs. Eu beijo as crianças, eu tenho carinho, tenho amor pelas minhas ovelhas. Eu tenho liberdade, autoridade. Porque durante a minha vida, todo solteiro, qual era a minha fama na cidade? Então eu ouso dizer que não tem um marido na cidade que me conheça e que impediria a sua esposa ter um tempo de aconselhamento pastoral comigo. Teria dificuldade em permitir que eu orasse pela filha, orasse pela esposa. Imagina só, um namorado ciumento. Irmão, minha filha não pode namorar um namorado ciumento. Não pode, irmão. Eu vou ter dificuldade com o meu futuro genro. Não pode. Ciúme é carnal demais. Ciúme é uma desgraça. Eu vou dizer para você, lamentavelmente, tem muitos casamentos que não estão indo bem, e tem muitos relacionamentos que não estão indo de vento em popa, porque um ou outro está impregnado de ciúme. Agora imagina só um marido impregnado da palavra de Deus. Quanto vale uma mulher impregnada com a palavra de Deus? Quanto vale uma mulher que você pega e está lendo a Bíblia, está orando, está deixando um versículo bíblico para você, está te abençoando ao sair de casa? Imagina um marido assim, imagina uma mulher assim. Então, meu irmão, você tem que estar impregnado da palavra de Deus. Cai por terra ciúme, cai por terra desconfiança, cai por terra tudo que não edifica e tudo que não é proveniente do Espírito Santo de Deus. Posso ouvir um amém? Isso aí. Um casal de namorado impregnado da palavra de Deus. Um ministra para o outro, um abençoa o outro, um profetiza na vida do outro. Aí um dia Jesus fez uma oração por mim e por você. Lá 2000 anos atrás, Jesus lembrou da primeira igreja e de todos os discípulos que haveriam de crer no nome dele. Ele fez uma oração: Pai, santifica-os na verdade, a tua palavra é a verdade. Ele disse ainda: conhecereis a verdade e a verdade vos libertará. Então, se você estiver impregnado da verdade, que é o Evangelho, a palavra de Cristo, essas coisas não vão impregnar sua mente, não vão impregnar o seu coração, e você vai edificar, você vai abençoar, você vai alegrar as pessoas que estão ao seu redor, amém? É assim que acontece quando você está impregnado da palavra de Deus. Tem gente impregnada com sede de vingança. Tem gente impregnada com sede de vingança. A Bíblia diz: habite ricamente em vocês a palavra de Cristo. Habite ricamente. O que é habitar ricamente? É impregnar seu coração, é impregnar sua visão, é impregnar sua alma. Habite ricamente em vocês a palavra de Cristo. Ensinem e aconselhem-se uns aos outros com toda a sabedoria, e cantem salmos, hinos e cantos espirituais com gratidão a Deus em seu coração. Imagina se eu fosse um cara ciumento, irmão. Imagina. A gente foi a Israel. Vanus se arrumou toda bonita no hotel lá. Não foi a segunda vez que você foi não, Jacinto, foi a primeira. Tinha vários empreendedores lá, né? Devia ser fazendeiros, milhares de camelos, coisa e tal. Quando a gente desce do elevador e ela passa para ir jantar, todos eles ficam de pé e olham assim para ela assim, ó. E uns falam: uau, na minha frente. Na minha frente, irmão. Só faltou querer negociar comigo. Quanto queres? Quanto queres? Muitos camelos, muitas ovelhas. Está amarrado em nome de Jesus.
sai fora. O que eu vou fazer? Vou brigar? Hein? Irmão, não tem nenhuma gota de ciúme, só faltei parabéns, vocês têm bom gosto, é minha, eu vi primeiro, ninguém tasca, eu vi primeiro, acabou. É muito bom você estar cheio da palavra de Deus, você não tem espaço para isso. É muito bom você estar cheio da palavra de Deus, você não tem esses mimimi, essas briguinhas, essas confusões, é uma paz. A palavra de Deus gera paz, a palavra de Deus gera confiança, a palavra de Deus abençoa, a palavra de Deus chega e diz, obrigado. Eu estava num casamento, chegou um senhor e falou assim comigo, pastor Hermínio, com todo respeito, sua esposa é muito bonita. Eu falei assim, é verdade, estou cuidando bem dela, estou procurando, né? Respeito, falou, alguém, não é tanto assim, é feio, tudo bem, mas, hein, Adelmo, a Alessandra toda bonitona, toda arrumadona, chega alguém e olha, elogia, você vai brigar com ela? Ela tem culpa? Hein? Você vai agradecer, não é? Agradecer, porque se nesse momento, você sabe, que o coração dela é seu e o seu coração é dela, irmão, não tem problema de ter ciúme. Quando você está impregnado da palavra de Deus, Deus vai te dando ousadia, intrepidez, coragem, Deus vai te dando sabedoria. E o que uma mulher quer de um homem é confiança, firmeza, sabedoria. O que um homem quer de uma mulher? Sabedoria, firmeza, confiança, segurança, maturidade. E tudo isso a palavra de Deus vai gerando no coração dos meninos, vai gerando no coração das meninas. E o que vai acontecendo? A gente vai amadurecendo, e a gente amadurecendo, nós vamos ter atitudes de crianças, com uma idade que não é mais compatível à criancice, à meninice. Entende? Por que você deve todos os dias ler a palavra de Deus, comer a palavra de Deus, se encharcar da palavra de Deus? Porque ela vai gerando segurança no seu coração, ela vai trazendo segurança para o seu relacionamento, ela vai trazendo segurança para a sua vida. Quarto lugar, olha só, passou, o que eu preciso fazer para ser cheio do Espírito Santo? Invista o maior tempo possível em oração e adoração. Invista o maior tempo possível em oração e adoração. Por quê? Porque nós fomos criados por louvor da glória de Deus. Falei isso há 2 domingos atrás. Domingo passado, o que a gente estudou aqui? Nunca se distancie da sua comunidade de fé. Quer ser cheio de Deus? Quer ser cheio do Espírito Santo? Fique os seus pés na casa do Senhor. Seja um igrejeiro mesmo. Seja assíduo na casa do Senhor. Evite o máximo faltar um encontro de celebração. Não é pecado você um domingo sair, ir numa praia, sair com a sua família, ir no piquenique, mas não dá para fazer isso todo domingo. Por quê? Porque a gente precisa estar na presença de Deus, no culto de celebração, a igreja reunida. Por quê? Porque Deus só faz coisas, algumas coisas que Ele precisa fazer na minha vida, algumas respostas que eu preciso ter, alguma visão, uma ideia, um projeto, uma porta que vai ser escancarada, e vai ser aqui, nesse encontro de celebração, vai ser aqui, no altar de Deus, quando você vem dá uma resposta àquilo que o Senhor está falando no seu coração. Por isso a palavra de Deus diz: não deixemos de nos reunir como igreja segundo o costume de alguns, mas procuremos encorajar-nos uns aos outros, ainda mais quando vocês veem e percebem que se aproxima o dia da volta de Jesus. Finca os seus pés, esteja plantado na casa do Senhor, tenha a visão que Davi teve. Mais vale um dia, o salmista disse no Salmo, mais vale um dia em tua casa do que 1000 em outra parte. E hoje de manhã nós falamos de uma grande crise que tem marcado tanta gente na sociedade, a falta de uma visão magnífica da igreja, a falta de uma visão magnífica desse encontro que nós estamos aqui nessa noite, recebendo a palavra de Deus e o Espírito Santo agindo e se movimentando em cada coração, e nessa noite eu queria falar mais uma resposta para a gente terminar. Vou terminar agora a mensagem dessa noite. Olha só, o que a gente precisa fazer para a gente ser mais cheio de Deus? O que nós precisamos fazer para a gente não viver só habitados, só selados, só batizados, mas cada dia sendo mais cheios e fazendo a diferença, e as pessoas reconhecendo que a gente não apenas crê, mas que a gente anda com Jesus, amém? As pessoas precisam crer nisso.
não apenas perceberem que nós somos crentes, nós somos do time da fé, nós somos um povo que somos partidários da fé evangélica. Não é só isso, mas as pessoas vão ver, anda com Jesus, tem estado com Jesus, tem ouvido Jesus falar, está conectado com Ele. Falar desse jeito, reagir assim, ó, está com Jesus. Nossa, trazer uma resposta dessa, nunca ninguém me respondeu assim. Pô, nunca ninguém me disse isso. Só uma pessoa de Deus, cheia de Deus, pode falar assim. Quanto vale para a vida de uma pessoa e a satisfação para a sua, meu irmão, alguém dá esse testemunho a seu respeito? Você quer ser cheio de Deus? Eu vou te dar mais uma resposta à luz das Sagradas Escrituras. Ocupe-se cada vez mais com a obra de Deus. Ocupe-se cada vez mais com a obra de Deus e viva intensamente com o Senhor. Está escrito aqui, vamos falar juntos? Ocupe-se cada vez mais com a obra de Deus e viva intensamente para o Senhor. A proposta aqui não é você ser um ativista religioso. A proposta aqui não é você só fazer isso. Só fazer isso. Ah, pastor, é isso? Então eu vou me envolver em 3, 4 ministérios. Não, não é isso. Não é isso. É você se ocupar com o ministério. Você é um ministro. Cada crente é um ministro. Cada pessoa que tem o Espírito Santo é um ministro. Agora, se nós somos um ministro, a gente precisa estar envolvido no ministério, correto? Hein? Não é um carro sem motor. Não é um carro sem motor. Você entende bem disso, né, Gilcinho? O carro sem motor. Um ministro sem um ministério. Não dá certo. Portanto, meus amados irmãos, sede firmes e constantes. Firmes e constantes, sempre abundantes na obra do Senhor, sabendo que o vosso trabalho não é vão no Senhor. Aí quem escreve isso aqui é um homem cheio do Espírito Santo, envolvidíssimo com a obra de Deus. Paulo, cheio do Espírito Santo, está discorrendo sobre a doutrina da ressurreição, porque todo o capítulo 15 da carta aos Coríntios fala sobre a ressurreição, que Jesus ressuscitou dos mortos, nós também ressuscitaremos, nós receberemos um corpo incorruptível, incontaminável, semelhante ao corpo que Jesus recebeu a ser ressurreto ou ressuscitado dos mortos. Então Paulo começa a discorrer sobre a ressurreição, a dele, a nossa, do Senhor, e ele termina sua argumentação doutrinária com palavras de ações de graça. Ele diz assim: graças a Deus que nos dá a vitória por nosso Senhor Jesus Cristo. Aí, ao invés dele encerrar o capítulo no versículo 57, quando ele diz: graças a Deus que nos dá a vitória, nós vamos ressuscitar, assim como ele ressuscitou, com um corpo incorruptível, um corpo incontaminável, um corpo acessível aos céus, glorificado, assim também nós vamos receber essa grande vitória, graças a Ele, a Deus, por Cristo, que nos dá a vitória. Encerrou, ponto final? Não. Portanto, meus amados irmãos, tem um portanto. Portanto, meus amados irmãos, façam jus a essa vitória, celebre essa vitória, faça alguma coisa por causa dessa vitória. E o que ele diz? Sede firmes e constantes, sempre abundantes, não ande para trás, não diminua a velocidade, se envolva, há uma recompensa. Paulo não encerra assim um assunto, ele vai fazer uma aplicação da doutrina à vida prática, a doutrina da ressurreição, a vitória dada por Jesus. Ele faz agora uma ponte com a vida prática da igreja, nos exortando a ter um caráter cristão, agir como Cristo agiu, se envolver com a obra de Deus, como Jesus, o dono da igreja, se envolveu. A palavra portanto
faz a ligação entre a doutrina da ressurreição e a prática que deve resultar da nossa convicção de fé, que um dia nós iremos ressuscitar, assim como Cristo ressuscitou. E esse dia, enquanto não chegar, a gente tem que lançar a mão do arado, trabalhar, servir no reino de Deus e não olhar para trás, porque ele, numa outra ocasião, ele diz: quem olha para trás não é apto para o reino de Deus. Paulo vai destacar 3 aspectos ou 3 comportamentos do caráter de quem crê genuinamente na doutrina da ressurreição. E nos tempos de Jesus havia um grupo político, religioso, econômico, dominantes da época de Jesus, que eram os saduceus. Eles não acreditavam na existência dos anjos, eles não acreditavam na ressurreição dos mortos. E Jesus teve alguns confrontos também com esse grupo chamado saduceus. Então veja bem, o que Paulo vai afirmar para a gente terminar aqui? Quais seriam esses 3 aspectos que Paulo fala do comportamento genuinamente entre a doutrina da ressurreição, essa grande vitória que nos aguarda? Nós iremos ressuscitar junto com Jesus. Se partirmos primeiro, antes de Jesus voltar, nós estaremos lá, aguardando, e receberemos um corpo, ressuscitaremos. Mas se nós estivermos vivos quando Jesus voltar, nós vamos subir num abrir e fechar de olhos. Paulo fala isso no capítulo 3 da sua carta aos Tessalonicenses. Paulo vai dizer o seguinte, irmãos. Paulo vai afirmar, pastor Tadeu, que todos os cristãos devem ser firmes. Todos os cristãos devem ser firmes. A palavra firme aqui no original grego é edraios. No original grego, a palavra que foi usada para escrever essa exortação, edraios, significa o que está sentado, imóvel, nada pode arrancar dali. Descreve a condição de alguém que tem uma firme convicção, que não fica mudando de opinião a todo instante. Não se trata de uma pessoa que tem um credo para cada dia, uma crença para cada hora, uma igreja para cada mês, um segmento para cada ano. Não é isso. Não se trata de uma pessoa que tem um credo assim, hoje crê numa coisa, amanhã em outra, e quem sabe semana que vem em outra completamente diferente. A palavra edraios, firmeza. Firmeza. Não sei nem se aquele hino foi baseado nessa palavra: em nada ponho a minha fé, senão na graça de Jesus, no sacrifício remidor, no sangue do bom Redentor. Firmeza, firmeza. Segundo, Paulo vai destacar, meus irmãos, ainda, que todos os cristãos devem ser constantes. Constantes. Pensa numa roda gigante. Vou aqui trazer a nossa visão nessa noite, uma roda gigante. O que acontece com a roda gigante? Quem entra na roda gigante, uma hora está em cima, outra hora está embaixo, uma hora está em cima, outra está embaixo. A roda proporciona essa inconstância, porque ela vai girando. E a gente não deve ser crente de roda gigante, amém? Um dia a gente está na euforia, cheio de entusiasmo, trabalhando, servindo. No outro ano a gente está para baixo. Constante no grego, ametaknetos. Ametaknetos, que nome difícil. Ametaknetos significa inabalável, significa inamovível, aquilo que não pode ser movido de um lugar para outro. Irmãos, eu oro por uma geração de meninos e meninas, de homens e mulheres, que vão fincar raiz da sua comunidade de fé. Eu tenho pedido a Deus que todos esses meninos, as meninas que a gente vê aqui, tem uma turma legal aqui. A gente tem uns 100 meninos e meninas aqui, trabalhando, servindo na Just One, 100 famílias que serão construídas daqui mais alguns anos. E eu peço a Deus que esses meninos e meninas finquem raiz, a não ser que mudem da cidade, vão trabalhar fora, vão lá para um outro país, mas morando aqui, criem raiz na sua comunidade de fé, valorize, honrem e sirvam a Deus. E sirvam a Deus. Tenha constância. Ser firme descreve algo imóvel, que não muda facilmente. Constante descreve alguém que não é movido por outros ou por circunstâncias exteriores. Assim, firme descreve a posição de alguém em tempo de paz. Constante descreve a pessoa na mesma posição, mas agora sob ataque também, dificuldades também. Ou seja, a ideia é de alguém que guarda o seu posto sob fogo intenso. Guarda o seu posto, não sai do seu lugar, está ali firme, constante, chova, faça sol, calor, frio, neva ou não,
Fogo cruzado está ali, plantado, irmão, cada vez enraizado. O termo é usado por Paulo quando encoraja os colossenses, dizendo: não vos deixando afastar da esperança do evangelho que ouviste. E Paulo, quando escreve a Timóteo, ele diz que nos últimos dias sobrevirão tempos terríveis. Os homens abandonarão a fé, apostatarão da fé, serão implacáveis, caluniadores, mais amigos dos deleites do que amigos de Deus, inimigos do bem, implacáveis, caluniadores, desonestos. Paulo lista 19 características que vão marcar o homem no final da história. Dias difíceis. Faltam 57 dias para nós entrarmos no novo ano. O que virá em 2025? O que virá em 2025? O que virá em 2025 vai fazer você ficar mais plantado na casa do Senhor, ou vai fazer você sair? Como muitos saíram da pandemia e não voltaram, irmãos. Muitos saíram da pandemia. Essa igreja tinha 800 pessoas num culto normal de domingo. Nós colocávamos aqui, 100 cadeiras em volta aqui, Raro domingo que a gente não colocava cadeira no templo. Cultos normais, sem vir pregador de fora, sem vir cantor famoso. Está melhorando, porque a gente já tem gente na galeria. Alguns cultos, quando tem as crianças, muita gente vem. 57 dias para o novo ano. O que virá em 2025? Vai arrancar você da casa do Senhor, ou vai contribuir para você ficar firme, constante, inabalável? Posso ouvir um amém? Você pode dizer: Deus, aconteça o que acontecer, venha o que vier, daqui eu não arredo o meu pé da tua casa, da tua presença, do meu ministério, porque eu estou firme, constante e serei sempre abundante na obra do Senhor. Posso ouvir um amém? Sempre abundante na obra do Senhor. Terminando, Paulo vai afirmar que todo cristão deve ser abundante na obra de Deus. Se você mantém a convicção interior e resiste com êxito aos ataques externos, está pronto para o próximo passo. Pois de um soldado, o que se espera de um soldado, irmãos? O que se espera de um soldado? Espera-se não apenas que tenha firmeza e constância, mas também que apresente entusiasmo na batalha, dando de si além do que se espera. Em outras palavras, convém que ele seja abundante. Abundante no grego aqui é uma palavra perisseu. Perisseu significa exceder, olha só, exceder um número fixo previsto, ir a mais e acima de um certo número ou medida, é a palavra abundante. Ir a mais e além, acima de um número, de uma meta, acima do esperado, acima da medida. Em outras palavras, é fazer mais que o acordado, é ir além do combinado, é superar as expectativas. A ideia implícita é de um progresso contínuo, abundante, progredindo, prosperando, como em Atos 16:5, onde se diz que as igrejas eram fortalecidas na fé, e dia a dia, as igrejas eram fortalecidas na fé, e dia a dia aumentava o número de crentes. Dia a dia aumentava, superabundava, conversão, transformação. E também na carta 1 aos Tessalonicenses 4:10, em que Paulo destaca o amor fraternal dos Tessalonicenses para com os macedônios, ele diz: contudo vos exortamos, irmãos, a progredirdes cada vez mais. Quer dizer que aquele que faz com firmeza e constante, preste atenção, aquele que é firme e constante, ou faz a obra de Deus com firmeza e constante, sempre poderemos esperar mais dele, sempre poderemos esperar mais dela. Sermos firmes e constantes, nós vamos sempre esperar mais uns dos outros. Firmeza, constância e abundância são resultados de uma vida cheia do Espírito Santo. Nós precisamos ser assim também. Em relação à igreja local, nós precisamos ser assim também em relação ao nosso compromisso com o casamento da família. Posso ouvir um amém? A gente precisa ser firme, constante e abundante cada dia mais no nosso casamento. Nós precisamos ser cristãos também em relação ao nosso testemunho na sociedade, cada dia mais firme, cada dia mais constante, cada dia mais abundante, refletindo a graça, o poder e a presença de Jesus. Posso ouvir um amém? Refletindo a graça, o poder e a presença de Jesus. Eu termino com uma frase, ou seja, um texto.
escrito por Salomão lá em Eclesiastes, diz assim: tudo que tiver as mãos para fazer, o que as suas mãos tiverem para fazer, que o faça com toda a força, com toda a sua força, pois na sepultura, para onde você vai, onde nós iremos, se Jesus não vier antes, repito, não há atividade, nem planejamento, não há conhecimento, nem sabedoria. Aí eu vou terminar trazendo a lembrança, o que a gente falou no início. A gente tem um tempo aqui dado por Deus, amém? E esse tempo nós vamos decidir o que vamos fazer com ele. Vamos estar mais perto de Jesus? Vamos nos relacionar mais com o Mestre? Vamos ter mais intimidade? A escolha é nossa. A escolha é nossa. E como essa palavra é desafiadora, como essa palavra me desafia, não só me traz uma consciência muito forte, esmagadora, mas me desafia também, eu preciso de oração, eu preciso de encorajamento. Tinha dias que Paulo se sentia fraco. Agora, o que fazia Paulo não se entregar, não desistir? Era a visão que ele possuía, que o poder de Deus se aperfeiçoava na sua fraqueza. Se nós captarmos isso, se a gente entender isso, o dia que nós estivermos nos sentindo mais fracos, aí vai vir a melhor mensagem, aí vai sair a oração mais poderosa, fervorosa e transformadora, impactante. Se nós entendermos que no dia que nós estivermos nos sentindo mais fracos, aí é que Deus vai nos fazer fortes, porque o poder dele vai se aperfeiçoar na sua fraqueza. Você vai impactar, você vai abençoar muito mais. Eu queria convidar você para ficar de pé. Nós vamos terminar orando. Nós vamos terminar orando. Feche os seus olhos um instante só. Feche os seus olhos. O que é essencial para nós termos uma vida não só habitada, batizada, selada, ungida pelo Espírito Santo? O arrependimento, a mudança de mente, a confissão, o abandono daquilo que está sendo uma barreira. Uma barreira. Então, a primeira pergunta que eu quero fazer, você com os olhos fechados nessa noite, se tem alguma coisa na sua vida hoje que está sendo uma barreira, está sendo um impedimento, e que você precisa abandonar. Você quer receber uma oração? Você quer nessa noite dar um passo de fé? Você quer receber uma força sobrenatural para você abandonar isso? Para você abandonar isso? Irmão, ó, tem gente que está correndo o risco de perder o casamento, porque está entrando no caminho dos jogos de aposta aí, ó. Tem um tal de tigrinho aí, que é um demônio. Sorrateiramente, o leão que anda ao derredor, bramando, querendo tragar, destruir, arruinar, está usando o tigrinho, os jogos de aposta. E tem gente deixando de abastecer a casa, de prover dentro de casa, para entregar de bandeja para Satanás um dinheiro honesto, um dinheiro suado. Tem que se arrepender, tem que confessar isso. O jogo é uma desgraça. Então, o irmão aqui transformado, que antes da transformação dele perdeu milhares e milhares de reais na roda de jogo, entrava sexta-feira e só voltava segunda-feira, passava 3 dias e noites sentado na roda do jogo.
perdeu muito dinheiro. Graças a Deus que ele se arrependeu, graças a Deus que ele confessou o seu pecado, graças a Deus que ele abandonou a roda de jogo. Você precisa ter coragem para submeter sua vida à direção do Senhor. Deus quer te levar a lugares altos. Deus quer te levar a lugares altos. Deus quer mudança e transformação. Você precisa estar impregnado da palavra. Irmão, por favor, para a glória de Deus, se você tiver um coração impregnado de qualquer coisa que não seja a palavra de Deus, vem aqui nessa noite pedir a Deus um milagre. Não saia não, irmão. Mais 10 minutos aqui, você pode receber a maior vitória, a maior libertação da sua vida. Seu coração está impregnado de desânimo, está desanimado, irmão, não engana, não esconde isso, está desanimado mesmo. Pede a Deus para arrancar isso. O desânimo pode fazer você deixar de experimentar o melhor de Deus nessa terra. O desânimo pode deixar você sem experimentar a abertura de uma grande e maravilhosa porta que vai mudar a sua vida. O desânimo não é de Deus. Invista o maior tempo possível em oração. Senta lá, apostando no seu lado direito, mas senta lá. Fica quieto na cadeira, fica quieto em algum lugar, senta e canaliza o seu pensamento para Deus, e Deus vai começar a falar ao seu coração. Deus vai começar a soprar ideias, projetos da sua vida. Senta lá, não fala nada não. Começa a separar tempo, começa a contar seus problemas, suas angústias. Isso vai mudar, irmão. Isso vai mudar. O que é? Isso vai mudar. Nunca se distancie da sua comunidade de fé. Está ruim na igreja, 100 vezes pior fora da igreja. Não tem um afastado bem. Eu falo isso sempre porque não tem, irmão. Tudo enganado, enganando. Não tem um afastado feliz. Mantenha sua comunhão cristã, mantenha sua comunhão. Seja um homem teimoso, uma mulher teimosa. Teimoso no sentido positivo, teimosa e obstinada no sentido espiritual. Eu não arredo o pé da casa de Deus. Pode pisar no meu pé, pode pisar na minha unha cravada, pode me espetar, pode me alfinetar, que eu também, às vezes eu piso, às vezes eu alfineto, sou imperfeito. Não sai da casa de Deus, irmão. Uma centena de gente saiu e está mal, sem falar no buraco que levaram os filhos. Eu tenho 40 anos de igreja, 40 anos, eu tenho autoridade, eu sou PhD para falar nisso. Não saia não, irmão. Os prejuízos são terríveis. Não se distancie da casa de Deus. Que o pastor te chateie, que o pastor vacile com você. É um homem, é homem. Eli errou com Ana. Eli errou com Ana no auge da sua angústia, ela clamando, e ele falou: como uma bêbada, está bêbada, está de fogo, tomou todas. E aquela mulher não arredou, aquela mulher não xingou, aquela mulher permaneceu ali e falou com amor para aquele líder que teve uma precipitação no falar e julgar uma atitude da sua ovelha, e ela submeteu, ele mudou de ideia, ele abençoou, e ela saiu abençoada, e ela ganhou o neném. Você vai conceber, e a mulher ficou grávida. Para completar, Deus deu o maior profeta da história, o maior juiz da história, saiu do ventre de Ana, que foi confundida como uma bêbada pelo seu pastor, e não foi melindrosa, não fez biquinho, mas se submeteu e disse: não, Senhor, eu não bebi bebida forte, eu sou apenas uma mulher angustiada de alma, e estou apresentando a minha angústia ao Senhor. E ele foi e abençoou, e ela gerou uma criança, e depois dessa criança, ela foi mãe de 7 filhos. A estéril deu à luz a 7 filhos. Sabe por quê? Porque nada, a falha de um líder não foi suficiente para arrancar ela da presença de Deus, do altar de Deus.
Nessa noite eu quero dizer para você: ocupe-se cada vez mais com a obra de Deus, trabalha, sirva. O maior privilégio, seguir Jesus, o mais fascinante projeto de vida, trabalhar na obra do Senhor. Meu pai trabalha até agora e eu trabalho também. Maior privilégio. Tem tanta gente talentosa, tem tanta gente inteligente, tem tanta gente aí expert naquilo que se propôs a fazer. Poderia ser mais útil na obra, poderia ser uma bênção na sua célula, poderia levar muita gente com você. Meu irmão, aproveite o tempo, porque a gente não sabe o dia de amanhã. Ninguém sabe o dia de amanhã, e amanhã pode ser muito tarde. E a palavra diz: sede firmes e constantes, sempre abundantes, nada de andar para trás, nada de desanimar, nada de olhar para trás. A mulher de Ló foi olhar, olha no que deu, olha no que deu. Não olhe para trás, olhe para frente, olhe para o alto, e Deus vai abençoar a sua vida. E se você nessa noite quiser entregar a sua vida a Jesus, se você ainda reconhece que falta alguma coisa, que você não tem o Espírito Santo, essa é a noite, irmão. Não procrastine, não protele. Hoje é o dia, hoje é a hora, o tempo oportuno para o Espírito Santo batizar seu coração, batizar sua vida. E se você nessa noite, assim como eu, se sente desafiado, quer buscar e vê que tem barreiras, que não é fácil não, tá? Não é fácil não, mas é possível, amém? Não é, você pode dizer comigo? Não é fácil, mas é possível. Vamos juntos? Não é fácil, mas é possível. E eu quero, Senhor, mais de Ti. Eu quero mais de Ti. Você pode sair, vir aqui à frente durante essa canção, e depois vamos terminar o culto com uma palavra de oração, e vamos sair daqui abençoados. Vamos sair daqui projetando, vamos sair daqui abertos para aquilo que Deus quer fazer através de cada um de nós, amém? Pode vir, você é livre, você está na casa do Senhor. Pode sair do seu lugar se você assim desejar, em nome de Jesus. Eu também preciso receber uma oração aqui nessa noite. Assim como você precisa, eu também preciso. E eu quero receber uma oração aqui nessa noite. Deus, rodeado de glória, és adorado. 24 horas os serafins cantam: Santo, Santo, incansavelmente, Santo, Santo. E espaço para quem desejar. Entrega a sua vida a Jesus. Peça o Espírito Santo para arrancar de você o que precisa ser arrancado. Então me toca com essas brasas do altar e me transforma, vem me purifica. Então me toca com essas brasas do altar e me transforma, vem me purificar. Eis-me aqui.
seus olhos para a gente orar. O Jonas vai orar por nós aqui. Eu sou o primeiro aqui nessa noite a receber essa oração. Só antes eu gostaria de perguntar se tem alguém aqui nessa noite que está entregando sua vida para Jesus. Alguém que nunca fez sua decisão. Ou quem sabe um dia fez, mas por alguma razão esfriou. Tem alguém que está tomando a decisão por Jesus. Queria só que você levantasse a mão para a gente orar por você de uma maneira específica. Qualquer pessoa aqui nessa noite, eu vou ser bem rápido. Pode ser que você veja aqui hoje, o Espírito Santo está tocando no seu coração e você ainda não o recebeu. Você percebe que você ainda não o tem dentro de você. E para você receber o Espírito de Deus, você precisa crer em Jesus, arrepender-se dos seus pecados, entregar sua vida para Ele. A Bíblia chama isso de conversão, meia volta em direção a Cristo. Tem alguém? Apenas uma oportunidade para eu saber que se tem alguém tomando a decisão. Eu creio que todos aqui na frente estão vindo orar para Deus estar abençoando, para cada um ser cheio do Espírito Santo aqui. Alguém? Pastor, eu quero hoje entregar minha vida a Cristo, quero tomar minha decisão por Jesus. Então, que Deus abençoe. Se tiver alguém aqui nessa noite que não fez essa decisão, a minha oração é que Deus te proteja, que Deus te guarde mesmo, como fez comigo, me guardou durante um bom tempo. Eu ouvindo a pregação, ouvindo a palavra de Deus, mas não decidi. Eu sou muito grato a Deus pelo período que eu estive na casa de Deus, ouvindo e não decidi. Ele me guardou, me protegeu e me deu oportunidades. E um dia eu segurei com toda a força e estou aqui até hoje. Vamos orar? Jonas vai vir orar. Deus abençoe sua vida, Deus abençoe sua casa, abençoe sua família. Dê para todos nós uma semana abençoada, uma semana de vitória. E as pessoas que Deus colocar no seu caminho, na sua frente, dá o seu testemunho, ore com elas, convide para uma célula. Se você é membro da igreja e não está numa célula ainda, você está perdendo um tempo maravilhoso, oportunidade de compartilhar, de crescer, de ruminar na célula de uma maneira muito informal o que a gente tem aprendido aqui na casa do Senhor. Deus abençoe sua vida. Vamos orar. Senhor, obrigado pela sua palavra nessa noite, Pai. Obrigado porque ela vem de encontro ao nosso coração, Pai. E é ela que nos transforma, é ela que nos molda, é ela que nos limpa, é ela que nos purifica, é ela que nos dá a direção, Senhor. É ela que nos mostra o caminho que devemos seguir, que devemos andar, aquilo que precisamos melhorar, aquilo que precisamos abandonar, Senhor. Pai, o Senhor é aquele que conhece as nossas necessidades, Pai. O Senhor é aquele que conhece cada coração, o profundo de cada ser, o mais íntimo de cada um que o Senhor conhece, Pai. Pai, a nossa maior necessidade nessa noite é ser cheio do Teu Espírito Santo, Pai. A maior necessidade de uma pessoa que crê em Jesus, que professa o Seu nome como único e suficiente Salvador, é ser cheio do Espírito Santo, Pai. Então eu te peço, Pai, que essa necessidade seja suprida, Pai. Que essa necessidade, Pai, venha ser suprida de maneira abundante, Senhor. Porque o Senhor não é um Deus, ó Pai,
que despeja medidas do teu Espírito, ó Pai. Mas o Senhor é um Deus que atende o desejo de cada coração. E à medida que cada coração se abre, à medida que cada coração se entrega, à medida que cada coração, Pai, se rende ao teu nome, Pai, o Senhor derrama, Pai. E o Senhor está aqui para derramar nessa noite, Pai. Eu vejo com meus olhos espirituais o Senhor derramando e enchendo vidas aqui, Pai. Espírito Santo do Senhor, espírito de ousadia, espírito de intrepidez, espírito de coragem, espírito que dá, Pai, que leva a verdade, Pai, sobre as vidas daqueles que não têm o Senhor, Pai. Eu vejo o Senhor derramando, Pai, derramando sobre vidas aqui, Pai, do mais novo até o mais velho, Pai. Eu vejo o Senhor enchendo mesmo, Pai, enchendo com o Teu Santo Espírito, ó Pai, porque a nossa maior necessidade é essa, Pai, e nós dizemos e fazemos um pedido aqui nessa noite, Pai. Nos enche cada vez mais, ó Pai, nos enche cada vez mais, Pai, nos enche mesmo até transbordar, Pai, nos enche mesmo, Pai, para que pessoas, ó Pai, sejam alcançadas, ó Pai, pelo transbordar do Teu Espírito nas nossas vidas, ó Pai. Em nome de Jesus eu te peço isso, Pai, como um pedido, ó Pai, uma solicitação, Senhor, Pai. Por favor, Pai, nos faça sair daqui totalmente cheios, nos faça sair daqui transbordantes, nos faça sair daqui, Pai, impregnados, ó Pai, pelo Teu Espírito, e impregnados pela Tua Palavra, Senhor. Pai, nós fazemos um voto diante do Senhor, Pai. Nós não vamos ficar na nossa zona de conforto, nós não vamos nos acostumar com a nossa zona de conforto. Nós vamos Te buscar, nós vamos Te caçar, nós vamos cavar mais fundo, ó Pai, porque ainda, Pai, ainda, Deus, revelações do Senhor, que o Senhor ainda deseja, Pai, se manifestar para cada um de nós, ó Pai. Mas à medida que nós buscarmos o Senhor com todo o nosso coração, com toda a nossa força, com todo o nosso entendimento, e sabemos que nós estamos fazendo, Pai, porque nós queremos Te conhecer, nós queremos mais de Ti, nós queremos mais experiências contigo, ó Pai. Então faz mais uma vez e atende o pedido da Tua igreja. Derrama o Teu Espírito sobre toda a carne, derrama o Teu Espírito, Senhor, sobre os jovens, ó Pai, derrama o Teu Espírito sobre os anciãos, Pai, em nome de Jesus. Dê sonhos, dê visões, Pai, em nome de Jesus, Pai. Que as nossas vidas, ó Pai, sejam divisores de águas na vida daqueles que ainda não Te conhecem, na vida daqueles que ainda não tiveram encontro contigo, Senhor. Que as nossas vidas, ó Pai, sejam de fato uma bifurcação na vida de todos aqueles que iremos encontrar ainda essa semana, Pai. Nós somos agentes de transformação, Senhor. Nós somos representantes do Teu reino, embaixadores de Cristo nessa terra, Pai. Que possamos, ó Pai, exercer esse rico privilégio que o Senhor nos deu de maneira excelente, Pai. Em nome de Jesus, ó Pai, eu oro sobre cada vida aqui, Pai. Cada um que está aqui nesse altar, o Senhor sabe o que cada um trouxe até aqui. O Senhor sabe que cada um trouxe a sua dificuldade. O Senhor conhece as suas necessidades. O Senhor conhece cada coração, cada angústia, cada lágrima que cai nas madrugadas. O Senhor conhece. É o Senhor que as colhe, Pai. Pai, então vai de encontro a cada necessidade, Senhor. Vai de encontro, Pai, a cada pedido, Senhor. A tudo aquilo que cada um aqui precisa, Pai. Porque o Senhor é aquele que nos auxilia, o Senhor é aquele que nos ajuda, o Senhor é aquele que está ao nosso lado, caminhando, amparando, guiando e ajudando, Pai. Em nome de Jesus, segure nossas mãos essa noite, Pai. Segure nessas mãos essa noite, Pai. Se existe alguém aqui desanimado, Pai, derrama, Pai, uma unção de ânimo, Senhor. Se existe alguém aqui que entrou nessa noite aqui e está desanimado, ó Pai, derrama uma unção de ânimo, Senhor. Derrama sim, Pai, um poder do alto, Senhor. Derrama, Pai,
Teu Espírito Santo, Pai. Eu oro pela vida do nosso pastor, Pai. Tire todo o cansaço dele, Pai. Dê a ele, Pai, um renovo. Dê a ele, Pai, uma nova porção do Teu Espírito, Pai. Encha ele a cada dia mais, para que ele continue derramando de tudo aquilo que vem do alto sobre as nossas vidas, Pai. Guarde a vida dele, guarde a sua família. Essa semana que eles vão viajar, Pai, guarde seus caminhos, ó Pai, seja por terra, seja por ar. Dê ordem aos seus anjos, Pai, para acampar ao redor, Pai, de todo o caminho que eles passarem, Pai. Protejam, livram de todo o mal, Senhor, em nome de Jesus, Pai. E dê a ele, Pai, um ânimo novo. Dê a ele um renovo, Pai. E dê a cada um aqui nessa noite, Pai, uma unção nova. No nome de Jesus, Pai. É no nome poderoso de Jesus que nós oramos essa noite, Pai. É no nome mais lindo, é no nome santo, é no nome digno de glória, é no nome digno de honra, é no nome digno de poder, é o nome digno de majestade, é o nome digno, o nome mais santo, Pai, que nós oramos nessa noite. E te adoramos e levantamos o seu nome nessa noite no mais alto lugar, porque o Senhor merece. O Senhor merece a nossa melhor adoração, a nossa rendição. E o Senhor merece o nosso aplauso, Jesus. Receba o nosso aplauso.